Bora, meus amigos, salve, salve, muito boa noite. Tô aqui de novo para falar de Vasco, informar a você, torcedor, as situações mais importantes envolvendo time Cruz Maltino, que já tá prontinho pro desafio de amanhã à noite em São Januário. O Vasco que já conheceu seu adversário do mata-mata da Sul-Americana e para muitos vai ser pedreira. Será? Bom, todos os detalhes desse jogão de amanhã eu vou te contar a partir de agora. Eu no Rio, preparado para te informar sobre o time do Fernando Diniz, e de Bragança Paulista, um competente setorista do Bragantino vai te contar como chega o nosso adversário de amanhã. E eu vou trazer mais informações sobre esse playoff cascudo que se desenhou aí pela Sul-Americana, situação do país e muito mais. Então, se quer conferir um jornalismo apurado, sem mentiras e objetivo e direto, te convido a se juntar a nós nesta plataforma e me assistir até o final. Deixa o like, compartilhe o conteúdo e dê uma moral para esse trabalho jornalístico. Vamos juntos nessa. Bom, galera, bora focar nesse duelo de amanhã em São Januário às 21 horas, horário péssimo por sinal, né? Mas que o torcedor do Vasco terá que ser novamente o 12º jogador em campo. O time Cruz Maltino tá mal das pernas no Brasileirão, né? Ainda não conseguiu convencer nessa competição, não conseguiu com isso passar confiança para a torcida e por isso precisa dar uma resposta imediata dentro de campo para que traga novamente a torcida nessa esperada conexão que o Fernando Diniz projetou desde a sua chegada. O Diniz voltou a cobrar nesse último treino de hoje bastante intensidade aos jogadores e que o Vasco não dê espaço, como deu para o Melgar no segundo tempo, e que o Vasco tenha em mente, né, um trabalho muito ofensivo. Além disso, fortaleça a marcação e que o Coutinho e o Nuno possam dialogar mais aí, visando se infiltrar na área adversária e ajudar a municiar o Ryan e o Verratti. O técnico está ciente da força do Bragantino, que tem jogadores perigosos, como o Eduardo Sacha, e pediu atenção aos seus laterais nas subidas e na recomposição. Sobre o time para amanhã, a tendência é da base de ser mantida, né? Aquela base que iniciou contra o Melgar, né? Fica um ponto de interrogação sobre o Jair, que desde que completou 6 jogos, deixou de ser relacionado para o Brasileirão. Caso ele entre em campo amanhã, por exemplo, completaria 7 jogos e não poderia mais se transferir para nenhum outro clube brasileiro neste ano. Mas, por tudo que o Fernando Diniz falou na última coletiva, de que ele gosta do jogador, que quer contar com ele e que na sua cabeça ele fará parte de todas as competições a partir daquele momento, então ficou muito claro que o Jair seria uma peça disponível para esse jogo, até porque o Hugo Moura está suspenso e o Jair teve uma atuação elogiada ali na última partida junto com o Tietê. Sobre a zaga, Lucas Freitas segue mantido na vaga do também suspenso Luiz Gustavo, e dependendo da sua atuação, pode inclusive até seguir aí para o próximo compromisso diante do São Paulo. Uma provável escalação do Vasco para essa partida, meus amigos, seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, o Jair, né? O Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, o Ryan e o Verratti. Ficou de bom tamanho? Então comente aí e participe. Bom, agora vamos falar do Bragantino, né, que jogo após jogo na competição vem colhendo bons resultados e se vencer amanhã pode chegar à liderança do Brasileirão, claro, dependendo do tropeço de outros clubes aí, né, é um time com bons talentos individuais aí e, como eu falei, vem crescendo na competição e é um time bem perigoso. Mas para falar do Bragantino, hoje tem setorista sim em cima. Quem chega é o companheiro Diego Pérez, da Rádio 102 FM, lá de Bragança Paulista. Diego, conte tudo pra gente sobre o adversário do Vasco, meu irmão. Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino que vai enfrentar o Vasco neste sábado em São Januário, com 2 desfalques certos, que são o Guzmán Rodrigues e o Lucas Barbosa. O zagueiro uruguaio titular ao lado do Pedro Henrique levou o 3º cartão amarelo na vitória por 1-0 na segunda contra o Juventude. Já o Lucas Barbosa acabou sendo expulso, dos jogadores titulares. No lugar do Guzmán, Eduardo Santos deve jogar. No lugar do Lucas, o mais provável é a entrada do uruguaio Nacho La Quintana. Não tem agradado tanto a torcida, mas é um jogador
da posição. Ele tem como opções o Marcelinho, o Davi Gomes, que é da categoria de base, ou propriamente o Isidro Pita mudando a configuração do time titular, passando a jogar com 2 atacantes, com o Eduardo Sacha mais recuado, o John atuando mais pelo lado direito, o Vinicinho pela esquerda. É uma das possibilidades. Nessa configuração, o time ficaria da seguinte maneira: Cleiton no gol, Andrés Hurtado pela direita, o Pedro Henrique na zaga e o Eduardo, na esquerda o Juninho Capixaba, meio campo com Gabriel, Eric Ramírez, John, Isidro Pita, Nátila Quintana, Vinicinho e Eduardo Sacha. Algumas dúvidas: jogadores que estavam em transição, Augustin Santana, Henry Mosquera. Mesmo se esses jogadores forem relacionados, o Bragantino vai divulgar ainda neste sábado a lista de relacionados, eles devem começar no banco de reservas. O Bragantino, que está a 2 pontos do líder Palmeiras, então quer manter a boa fase, quer se aproximar, ou quem sabe, né, a depender dos resultados, conquistar essa liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra observou também o amistoso em Bragança Paulista do Leipzig com o Santos, teve 2 dias para preparar a equipe visando a disputa em São Januário contra o time do Diniz, então tende a ser uma boa partida do Massa Bruta diante do Vasco da Gama. De Bragança Paulista, Diego Pérez, foi um prazer falar com vocês. Valeu demais, Diego. Virando a página, galera, vamos agora falar de Sul-Americana. Como esperado, o Independiente del Valle do Equador será o próximo adversário do Vasco no mata-mata da Sul-Americana, né? Da fase que define aí se o Vasco vai ou não para as oitavas de final. Os resultados de ontem à noite da rodada confirmaram esta situação. Os demais times não venceram e com isso o Del Valle ficou sendo aí o terceiro colocado da Libertadores. E vou te falar, time cascudo, viu? E ainda tem a altitude de Quito a seu favor. Só para ter ideia, são cerca de 2.850 metros acima do nível do mar. Haja fôlego e preparação, né? E hoje esse Vasco aí, pelo menos, está devendo muito na parte física. Como o jogo é só em junho e vai ter essa parada do Mundial, dá para se preparar melhor. Lembrando que o Del Valle conquistou a Copa Sul-Americana por 2 vezes, 2019 e 2022. E a equipe também venceu a Recopa Sul-Americana em 2023. E na atual temporada, o time lidera o campeonato lá do Equador, com 30 pontos em 14 partidas. São 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. A equipe do Equador pegou um grupo difícil da Libertadores, meus amigos, que tinha River Plate, o Barcelona de Guayaquil e o Universitário do Peru. Ele somou apenas 8 pontos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Com isso, amargou aí a terceira colocação e vai pegar o Vasco, né? Vai ficar frente a frente com o Vascão da Gama, que terá a seu favor o fato de poder decidir em casa, no São Januário, onde ele se dá bem na temporada. Portanto, o Vasco precisa saber jogar lá fora para voltar vivinho para cá, visando aí as oitavas de final. O local da partida tem uma das maiores altitudes da Sul-Americana, hein? E isso aí para esse duelo é complicado. Inclusive é esperado aí que o Vasco inicie aí um planejamento, né? Vai ser conversado isso para ver como a equipe vai para esse duelo, né? Porque para amenizar os efeitos, o clube, por exemplo, pode adotar uma série de cuidados com a alimentação e ainda, inclusive, antecipar a viagem alguns dias antes para ir se adaptando. Apesar que muitos especialistas recomendam que para esses times que não podem ir 16 dias antes, por exemplo, que seria o cenário perfeito, o que seria o cenário ideal hoje, seria investir num bate-volta e chegar assim meio que próximo do jogo, né? Para diminuir os impactos daquele ar rarefeito. Mas eu sinceramente não acredito nisso, que o Vasco faça essa situação. Acredito que o Vasco deva ir aí alguns dias antes, como fez assim com o Melgar, né? Onde jogou na altitude. De qualquer forma, isso ainda vai ser conversado, mas não dá para esconder que os efeitos da altitude de Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, sempre preocupa os times visitantes que atuam lá na capital do Equador. E com o Vasco não será diferente, meus amigos. E você, acha que dá para passar tranquilo sobre o Del Valle ou o Vasco corre sérios apuros contra esse time acostumado a decidir em competições sul-americanas? Então, ó, comenta também aí e participe. Bom, galerinha, só para fechar uma informação rápida a respeito do Payet, o francês que tem contrato com o Vasco até o final de julho, ele viajou hoje, liberado pelo clube, lá para a França para resolver questões particulares e com isso segue desfalcando o Vasco, ele que já estava contundido aí, né? Mas
já se recuperando. Provavelmente, por ter ainda um hiato aí nessa semana, ele deve estar apto aí no próxima partida, né, contra o São Paulo. Porém, fica a pergunta, será que os dias de Payet estão contados em São Januário? O contrato acabando, não entra em campo, segue no DM, liberado para viajar para resolver problemas particulares, salário alto, enfim. São indicativos aí importantes, né? Você não acha? Bom, tô indo então, galera. Agradeço a você a audiência. Amanhã a gente se vê. Aquele abraço.